Abraço, viu? Fraternal, com muita alegria, com muita satisfação, que nós vamos aqui. É um estudo, nem vamos falar que eu vou fazer uma palestra, não, que eu não tenho essa capacitação, mas nós vamos fazer um estudo. O tema é a tentação de Jesus. É um tema polêmico, porém, o meu propósito não é polemizar, mas explicar, para que nós entendamos as dificuldades que o Evangelho nos traz de compreendê-lo, certo? Então é preciso que vocês prestem atenção, vocês vão ver que tudo é dentro da lógica, e essa lógica que o Espiritismo nos traz é que nos faz estar embasados em conhecimento. Só o conhecimento é que vai nos realmente até mesmo a felicidade, certo? Através do conhecimento nós seremos felizes. Antes da gente iniciar a palestra, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito dos evangelhos. Dos evangelhos, estou colocando no plural, viu, gente? Invariavelmente, todas as religiões procuram interpretar determinados ensinamentos evangélicos, fazendo-os a seu modo, com o objetivo de outorgar autenticidade aos seus dogmas, aos seus postulados, ou de seguir aos seus interesses mais imediatos. Então, realmente, a gente vê que os evangelhos, eles teriam que ter a mesma compreensão para todos nós, independente de religião. Se um interpreta de um modo e outra religião interpreta de outro, a gente fica numa dúvida, certo? E essa dúvida me foi criada há muitos anos, entendeu? Eu pensei cá comigo, quando eu li essa tentação de Jesus no Evangelho de Mateus, eu falei, nossa Senhora, nós estamos perdidos. Se esse personagem foi dado o nome de Satanás, capeta, seja lá o que for, demônio, é capaz de induzir o nosso mestre ao erro, e nós então? Aí eu fiquei numa dúvida, falei, não, tem alguma coisa aqui diferente. Então é por isso que nós estamos fazendo essas considerações aqui. Então realmente as religiões procuraram a sardinha para o lado dele, entendeu? Aquela compreensão, aquela dada compreensão, e não que o mestre fez aquilo e que aquilo aconteceu, certo? Olha aí, é notório que muitos dos conhecimentos do mestre sofreram adulterações e interpolações através dos séculos, introduzindo desfigurações e conceitos distanciados da verdade, o que vem de encontro à sentença por ele proferida: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Então será que tudo que está no Evangelho nós temos que seguir ao pé da letra? Tem muita coisa que é simbolismo, certo? São coisas simbólicas que eles colocaram no Evangelho, e que não pode ser interpretada do jeito que está escrito. Certo, gente? Muitos pontos evangélicos se tornaram obscuros e controvertidos, não por terem sido emanados de fonte duvidosa, mas por terem os homens introduzido conceituação estranha, vestindo a palavra do mestre com roupagem diferente. Então foi o que nós acabamos de colocar aqui. Então, uma dada religião falou, isso aqui vai vir de encontro ao nosso conceito, vai vir de encontro às nossas necessidades, de colocar isso e aquilo, então foram colocando, certo? Foram adulterando. E foram ainda colocando coisas estranhas, conceituação estranha, né? Na boca do mestre, logo na boca de Jesus, né? Colocar uma palavra duvidosa na boca de Jesus, nossa Senhora, é uma coisa triste. Representando o cumprimento da promessa do advento do Espírito de verdade, o Consolador prometido, o Espiritismo é a religião que tem a incumbência de apresentar os preceitos evangélicos o mais próximo possível de sua verdadeira essência. É o que nós estamos querendo fazer aqui agora. Embasado no Espiritismo, que nos deu essa visão, entendeu? Muito mais ampliada. Então nós temos que, o Espiritismo veio nos dar essa oportunidade de conhecer realmente o que aconteceu. E não ficar nessa dúvida. Porque a dúvida gera o quê? Gera desconhecimento.
Você pratica uma coisa que não deveria, certo? Não te dá um roteiro, né? Igual o Evangelho é um roteiro. Né? Ele é que te dá um norte da nossa evolução. Nós vamos falar como os evangelhos foram escritos, porque eu tenho para mim colocar em prática qualquer coisa, principalmente as coisas morais, eu tenho que entender aquilo. Como que eu vou botar em prática uma coisa que eu não entendo? Colocar em prática certo, não é uma coisa certa. Então fica sem jeito, o conhecimento é que, igual eu coloquei aqui, que ele que vai, nos tornará felizes realmente, o conhecimento. E o Espiritismo é uma doutrina eminentemente esclarecedora. O conhecimento nos traz consolo, nos traz aceitação, nos traz compreensão. Que a compreensão ainda é mais do que perdão. Porque se eu compreendo uma pessoa que me ofendeu, eu não gasto. Eu não fico ofendido, então não preciso perdoá-la. Para melhor elucidação, é oportuno remontar-se às origens dos evangelhos e à sua acidentada história. Durante cerca de 50 anos após a crucificação de Jesus, prevaleceu tão somente a tradição oral e viva. Então, logo depois que Jesus desencarnou, os seus discípulos, os seus amigos, começaram a transmitir os conceitos morais que eles viveram junto com Jesus através da palavra viva e oral. Nada estava escrito. Jesus não escreveu nada, porque certamente, dada a sua imensa sabedoria e uma premonição muito grande, ele falou, não vou escrever. Não porque ele não sabia escrever. Claro que ele detém o conhecimento que nós somos uma poeira cósmica frente à sabedoria dele. Então, ficou essa história, ainda que não se foi contada, só depois que o Espiritismo nos chegou, entendeu? Que nós começamos a fazer essas indagações. Perdão. Por que isso, por que daquilo? Se a pessoa não indaga, ela nunca vai compreender nada. Então tem que saber como que aconteceu, certo? Para a gente consolidar uma sabedoria. Nesse período, a divulgação dos ensinamentos do Mestre fazia-se pela prédica, principalmente pelos apóstolos e discípulos, homens rudes e iletrados, mas iluminados pelo pensamento vivo de Jesus. Então muita gente coloca, mas os apóstolos, os discípulos de Jesus, eram pessoas rudes, pescadores, não sabiam nem ler nem escrever. Mas, contudo, a assistência espiritual que Jesus dava àqueles espíritos que foram encarnados ali para servirem a Ele, para divulgar os seus ensinamentos, era uma coisa completamente maravilhosa, né? A pessoa que já pensou que teve o contato com Jesus, frente a frente, olha que maravilha. A pessoa é impulsionada a evoluir rapidamente. Isso, dada a aura magnífica de Jesus, né? Hoje nos foi perguntado sobre a aura lá. A aura de Jesus é uma coisa tão maravilhosa, tão grande, que ele abraça o planeta Terra todo. Por isso que ele está em todo lugar. E Deus ainda é o universo inteiro. Jesus está em todo lugar, sim, por causa da aura dele, tamanha a grandeza dela, certo? Então, é por aí. Não foi senão nos anos 60, 80 que apareceram as primeiras narrativas escritas. Antes era tudo falado, oralmente, entendeu? Transmitido boca a boca, certo? A de Marcos, que é a mais antiga, posteriormente, dos anos 80 aos 98, surgiram o Evangelho de Lucas e de Mateus, cujo original se encontra desaparecido. Então, nós vamos ver aí que uma coisa interessante também de se notar nos Evangelhos, que Marcos, que era um menino, entendeu? Ainda, quando Jesus estava encarnado, não conheceu Jesus, não sabia nada, era um garotinho, entendeu? Ele chamava João Marcos, conta a história assim, entendeu?
que ele saiu com Pedro, com Paulo naquelas viagens, né? E se tornou um conhecedor do Evangelho, mas ele não conheceu Jesus plenamente, não foi dele ver Jesus fazer a coisa que ele escreveu, entendeu? Ele foi como se fosse um repórter. E Lucas também, só que Lucas era médico, era uma pessoa que tinha uma cultura muito grande, falava vários idiomas. Então, quando Jesus desencarnou, ele foi para a Palestina e, como um repórter, ele foi indagando todo mundo e constituiu o evangelho dele. Então, nem conheceu Jesus, Lucas. E muito pouca gente sabe disso, porque eles não divulgam isso. Nós temos que saber como que aconteceram as coisas. Então, Lucas e Marcos, não é isso? Não conheceram Jesus. Só Mateus e João, certo? Finalmente, de 98 a 110, apareceu na cidade de Éfeso, lá na Grécia, né, o Evangelho de João. Eu gostaria de me ater um pouquinho a esse espírito maravilhoso, não é isso? Ele era jovem ainda quando Jesus pregava, ele era o mais novo de todos. Entretanto, era o espírito mais adiantado entre todos os discípulos. É um espírito muito velho, muito antigo, certo? A idade física dele era muito menor do que os outros, mas espiritualmente ele era muito mais velho mesmo. É tanto que vocês podem notar. A gente tem que, quando eu sou muito exigente, assim, quando eu estou lendo alguma coisa, principalmente o Evangelho. Estou lendo um livro, por exemplo, eu quero viver, se for uma história, eu quero estar dentro daquela história para me compreendê-la. Entendeu? Eu quero ser um partícipe daquela história, para me viver junto ali e entender melhor. Então, ó, o João, entendeu? Era considerado, aí, eles falam que era o discípulo amado, não é isso? Mas não era porque Jesus tinha deferência especial para ele, não. É porque ele é o único que compreendia Jesus. Porque ele já detinha conhecimentos muito anteriores, né? Certamente ele já teria propagado essa doutrina moral que Jesus trouxe para nós muito antes de Jesus, certo? Porque Jesus marcou, não é isso? O tempo antes dele e depois dele. Mas antes dele, Jesus enviou milhares de emissários aqui no planeta Terra, cada um na sua área, né? Por exemplo, Buda, lá na Ásia, né? Forri, lá entre os chineses, e para aí afora, né? E veio acrescentando até Moisés, né? Que foi também enviado por ele, certo? Para passar uma disciplina, implerar disciplina, né? E a lei de justiça entre o povo hebreu, que era um povo assim muito bruto ainda, moralmente. Então precisava de leis rígidas mesmo. É tanto que se a gente reparar os 10 mandamentos, é só não. Não, 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 não. Não é isso? São 10 não que está lá. Agora, Jesus não. Jesus veio ampliar esse conhecimento para nós. Ele veio nos trazer um roteiro. E a parte moral que Jesus veio trazer para nós, não é só para nós aqui do planeta Terra. A moral que Jesus pregou para nós aqui, ela é cósmica. E qualquer atitude cósmica que a gente for, essa moral é a mesma, certo? Por isso que o Espiritismo, a obra que estuda a parte moral, que é o Evangelho de acordo com o Espiritismo, segundo o Espiritismo, que é a mesma coisa, ele só tem a quê? Só a parte moral. Aquela parte milagrosa de Jesus andando para lá, para cá, fazendo isso, não consta. Entendeu? Porque o que interessa para nós não é o que Jesus andou, onde ele esteve, mas o que ele fez, o que ele praticou como exemplo para nós. A diferença é essa, certo? Então, o Kardec, certamente intuído pela espiritualidade superior, escoimou, tirou aquela parte que não interessava e deixou só a parte moral. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é muito mais fácil de entender, certo? É muito mais fácil. O outro é muito complicado, porque exatamente tem essas desfigurações, né? Essas interpolações que foram colocadas. Coisas que, eles colocaram coisa na boca de Jesus que não falou.
seria um contrassenso, muita coisa lá que não é o nosso tema de hoje. Mas quem lê o Evangelho, se detém a estudar o Evangelho, vai ver que aquilo ali não é possível. É um contrassenso Jesus ter feito aquilo. Não é isso? Porque ele mesmo colocou, eu não vim destruir as leis, mas vim fazer cumpri-las. Nem ele pode. Porque as leis divinas, gente, são imutáveis. Ninguém pode mudar as leis divinas. Elas são imutáveis. Então Jesus, como o representante maior aqui, nosso, né, que é o nosso governador, responsável pela evolução de todos nós, não é isso? Ele não ia entrar em confronto com as leis divinas. Né? Ele certamente fez, foi cumpri-las. Vocês vejam bem, ó, no princípio existiam várias dezenas de evangelhos, alguns deles escritos por outros apóstolos, que não constam aí, entendeu? Entre esses 4. O comandante Edgar Armand, eu vou colocar aqui em sua obra, O Redentor, Edgar Armand, ele teve uma participação muito importante no movimento espírita lá de São Paulo. Certo? Tem obras maravilhosas. Eu fiz questão de comprar todas as obras dele, certo? Que são maravilhosas. Principalmente quem, por exemplo, na área de passe, né, que é uma área mediúnica, toda a área mediúnica dele, entendeu? Ele modificou completamente, né, isso, a visão do movimento espírita daquela época, do Brasil inteiro. Ele tem uma participação muito, foi um grande espírita, ele é ainda um grande espírita, apesar de estar desencarnado, certamente, ele de lá então vai ampliar ainda muito mais os conhecimentos dele, através, né, de médiuns, né, que captam as mensagens dele através da psicografia e da psicofonia. Olha, o comandante Garmon, em sua obra O Redentor, relaciona, além dos 4 evangelhos, outros 40, considerados apócrifos, além de muitos outros. Consta que tinha mais de 70 evangelhos. Então, estava havendo uma miscelânea muito grande. Uma confusão, estava sendo uma confusão muito grande, criando polêmica, uma atrás da outra. Então, a existência de tão elevado número de evangelhos levou o Papa Damaso I, no ano de 384, a designar o teólogo e padre Jerônimo para a árdua tarefa de redigir uma tradução latina do Novo Testamento. Então, realmente, é uma obra aí que conta, né, o aperto, entre aspas, que o Jerônimo, né, o padre Jerônimo, que hoje nós conhecemos São Jerônimo, esse era um grande teólogo na época, né? Recebeu a incumbência desse Papa Damaso I de reunir todos esses evangelhos todos em 4. Ele confessou, não é isso, para o Papa, que não tinha capacitação para aquilo, mas ele foi ordenado, para isso é uma ordem, não é um pedido, não. Então ele queimou pestana e tal, e colocou, não é isso, muito apropriadamente, os 4 evangelhos. É que ficou para nós. Certamente depois disso ainda houve muita interpolação. Vocês vejam bem se é possível uma coisa dessa. Ter o evangelho de tal doutrina, de tal trina, não sei o que e tal. O evangelho tem que ser um só. Senão fica difícil da gente entender. Por exemplo, para mim entender o evangelho dos católicos, tem que ser católico. Protestante, mesma coisa. Evangélico, mesma coisa. Cada um vai criando uma coisa ali. Então, fica sendo um contrassenso, uma contradição. Não pode. Nós temos que reunir, é por isso que eu coloquei aqui, que o Espiritismo é responsável por isso, clarear esses preceitos, para que todo mundo tenha um conhecimento único. Não, a pessoa fica vagando para lá, para cá, não sabe onde vai. Para essa tradução, tornava-se imperiosa a seleção de elevado número de textos, o que inapelavelmente obrigava o tradutor a fazer profundas modificações dos referidos textos. Então, veja bem que dificuldade que o São Jerônimo teve em compilar, não é isso? Esses 4 evangelhos. Então, ele teve que colocar muita coisa, retirar, não é isso?
fazer uma limpeza, como entre aspas, né? Naqueles textos todos, que eram inúmeros textos, né? Uns falam 40, outros 70, eram inúmeros, vamos colocar assim, não interessa a quantidade. Só cada um fazia uma colocação, botava uma palavra na boca de Jesus. Não é isso? Sempre, não é isso? Cada religião começou a puxar a sardinha para o seu lado, para sustentar dogma, não é isso? Para gerar isso, gerar aquilo, gerar medo. E foram passando os tempos, não é isso? Até que o mestre confirmou o que ele havia prometido, não é isso? Falou para os discípulos que no devido tempo ele ia mandar um consolador para nós, que ia ampliar os conhecimentos dele e confirmar o que ele tinha dito, que é o Espiritismo, que não luta contra ninguém, o Espiritismo. O Espiritismo só torna realidade aquilo que bate, inclusive, com a ciência, né? Nós não podemos contrariar a ciência, certo? Nós temos que respeitar. Felizmente, né, até hoje, nada ainda contrariou dos ensinamentos do Espiritismo, nada contrariou a ciência acadêmica. Bom, agora vão entrar. Eu tive que fazer esse introito aí para explicar como que é, senão vocês não iam entender direito, certo? Por isso que a gente fez essas colocações aí a respeito, né, de como os evangelhos foram escritos, quais as dificuldades que houve, não é isso? Foi um drama São Jerônimo, né, colocar essa coiseira toda aí, que estava lá em 70, transformar em 4. Bom, o Marcos fala assim, o Marcos nem conheceu Jesus, hein? Abre aspas. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Ali ficou 40 dias tentado por Satanás. Gente do céu, quando eu li isso a primeira vez, eu era muito jovem, eu falei, nossa Senhora. E eu então? Eu estou frito. Se esse Satanás, esse espírito maligno, teve essa autoridade, não é isso? De elevar Jesus ao pináculo do templo, e levou ele por 40 dias tentando ir no deserto. Então houve o que aí? Pensa bem, só o Espiritismo que explica isso, né? Certamente, eles fizeram, o Satanás lá, o capetão, fez uma reunião mediúnica, né? E envolveu Jesus em ectoplasma, fez com que ele sumisse e aparecesse lá no deserto e ficasse 40 dias. Isso é uma coisa inverossímil, não dá para acreditar uma coisa dessa. A pessoa tem que ser muito criança, e hoje nós não somos criança mais. Naquela época de São Jerônimo, vamos falar que nós éramos crianças espirituais, mas hoje não. Hoje nós somos adultos já. Nós não podemos acreditar em qualquer coisa que está escrito. Nós temos que passar pelo crivo da razão, igual o nosso querido Kardec colocou, para a gente acreditar e começar a fazer. Ninguém crê nisso, nenhuma criança. Olha só. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Ali ficou 40 dias tentado por Satanás. Quer dizer que ele confirmou que estava tentado. Não é que Satanás estava tentando ele, não. Olha só, é tentado mesmo, então ele já estava tentado. Oferecendo eles as glórias materiais para Jesus. Isso é uma coisa que não tem nem condição de acreditar numa coisa dessa. Mas está lá no Evangelho. Então, o que nós temos que fazer? O Espiritismo escoimou, fez uma limpeza nesse tempo, tirou isso aí, porque não é possível. Só figurativamente ou simbolicamente é que a gente vai entender. O Espiritismo colocou aqui, ó, logo abaixo aqui, está entre aspas também, olha só. Vigiai e orai. Não é orai e vigiai não, viu gente? É vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, quando nós estamos encarnados aqui, nós somos envolvidos por coisas materiais, certo? E quando Jesus coloca para a gente vigiar, é vigiar o quê? O pensamento da gente, para depois a gente pedir ajuda através da oração. Porque não adianta nada você orar sem vigiar. Por isso que vigiar tem que vir antes. Você tem que vigiar antes seus pensamentos, suas ações, certo? Para que depois, então, você entre em prece, em oração. Todos os seres humanos estão mais ou menos sujeitos à tentação.
Quando alguém vence uma delas, pode-se dizer que alcançou uma vitória sobre o inimigo. Realmente, quando a gente é induzido por um amigo, pelo modismo, né? Hoje quase a população inteira, não é isso, do planeta, está sendo induzido pelo modismo. Está usando vestido assim, está usando vestido assado. Moda embalada, começar meia-noite e terminar no outro dia. Olha só. Eu não sou contra lazer de jeito nenhum. Eu fui jovem também, apesar de estar com 80 anos. Mas na nossa época, nós íamos para nossas festas, começava às 10 horas, quando meia-noite, máximo 1 hora, terminava, todo mundo ia dormir, porque no outro dia a mãe da gente mandava a gente acordar às 6 horas, ou para ir para o colégio, ou para trabalhar. Hoje não sei, todo mundo é rico, milionário, porque ninguém trabalha. Por isso que está essa inversão de valores aí, ó, em todas as áreas. Por exemplo, na área, a música é a coisa mais linda que tem. Hoje acabaram com a música, né? Eles conseguiram extirpar a música. Olha só, não tem melodia as músicas de hoje, entendeu? Não tem uma estrofe bonita, não tem nada. Repara bem, quando vocês estiverem escutando essas músicas aí, vocês prestem atenção no fundo musical. O que é o fundo musical? É um tantã. Tum, 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 tum. E índio, olha só, o índio é que tem isso. Eles não têm melodia, então batiram no tambor lá. Então, está havendo o quê? Uma regressão. Está havendo uma regressão nas artes. Na pintura pega 10 latas de tinta, cada um de uma cor, e joga numa tela lá, que eles correm, todo mundo fica lá. Ó, que beleza, ó. Ou senão faz uns quadrados assim, uns trem esquisitos, entendeu? Então vai por aí afora. Porque no momento agora, está vendo, igual foi colocado lá no nosso encontro lá no auditório, que está vendo realmente, o planeta está passando por um momento de transição, ou seja, essa transição é mudança, certo? E a mudança sempre vem para melhor. Mas está um canto de sereia, iludindo todo mundo. Aquele canto de sereia, você vai embalado naquele canto e vai, cai no buraco, entendeu? No abismo. É isso que está acontecendo, está vendo aí, ó. Essa enormidade de coisas incríveis que está acontecendo aí, né? Eles conseguiram acabar até com a família, não é isso? Até com a família. Eu tenho um respeito muito grande pela minha mãe até hoje. Se eu sou alguma coisa que presta, se eu dei alguma coisa que presta, eu devo a ela o aconselhamento que ela me deu. Né? Então, hoje, os filhos são criados pelos prepostos aí, né? Preceptores. Colocam na escola, desde a menina, nem 1 ano não fez ainda, já está na escolinha lá. Que a mãe tem que trabalhar. Eu não sou contra a mulher trabalhar. Mas tem que, se ela arrumou um filho, ela tem que dar atenção, porque ali é a primeira responsabilidade. A primeira responsabilidade nossa é com a nossa família, com nossos filhos principalmente. É o nosso dever cuidar e encaminhá-los, certo? Mas na época de dar educação, a mãe não está presente. Não é isso? Porque a escola não dá educação, a escola dá instrução. Por isso que eu acredito que tinha que mudar até esse ministério. O Ministério da Educação é o Ministério da Instrução, do conhecimento, ou outra coisa qualquer, outro adjetivo. Mas a educação quem dá é pai e mãe. Através da leitura do Evangelho, explicada no culto, né? Que é uma coisa mais importante para nós espíritas, né? É a pessoa que tira um dia da semana, uma meia horazinha para estudar, para compreender esse tema aqui. A hora que chegar na tentação de Jesus, aí o pai e a mãe entram, né, em conversação com os filhos, falam, isso aqui não pode, não aconteceu com Jesus, isso, por isso, isso e isso é o que nós estamos fazendo aqui agora. Certo? Então nós temos que tomar cuidado com esse canto de sereia, para nós não nos iludirmos, certo? Porque realmente esse período de transição, ele está em andamento desde o ano de 1950. Coloca isso aí no meio espírito, que todo mundo que reencarna aqui tem um planejamento. Não é bem todo mundo, não. Todo mundo é muita coisa. A grande maioria que está tendo agora não tem planejamento mais. É compulsoriamente reencarnado aqui. Porque o nosso livre-arbítrio,
Entendeu? Ele é relativo, não é absoluto. Absoluto é só Deus. Nós somos todos, nós temos um limite aí, entendeu? Depois que nós ultrapassarmos aquele limite, nós vamos ser realmente chamados a atenção para mudar aquilo. É o que está acontecendo com a humanidade do planeta Terra agora, certo? Então, realmente, quando a gente consegue vencer uma tentação, que é esse canto de sereia que está aí, nós vencemos um inimigo nosso, não é isso? Nós vencemos a nós mesmos, certo? Não foi a ninguém que nós vencemos a nós mesmos, não nos iludindo com aquilo através do conhecimento, do estudo, certo? Ela se faz sentir sobre os bons, sobre os maus, sobre os viciosos, mas também sobre aqueles que não são portadores de vícios, espíritos de ordem elevada, tais como Paulo de Tarso, o apóstolo Pedro e Maria Madalena, quando encarnados na Terra, sofreram o impacto pernicioso das tentações. Mas eles conseguiram vencê-los, né? Eu coloquei essas três figuras aí maravilhosas, né? Que constam no Evangelho. Mas isso, Paulo, né, naquela época ele chamava Saulo, ele tinha duas cidadanias, né, a romana e a judia, era um jurisconsulto, era um advogado, não é isso? Ele mandava perseguir os cristãos quando ele mesmo não o fazia, certo? E depois daquela passagem bonita lá, que ele anteviu, né, uma claridade muito grande lá, que representou o mestre, né, que foi chamado a atenção, ele mudou imediatamente. Então ele venceu o inimigo. Qual inimigo que ele venceu? Ele venceu a ele mesmo. Maria Madalena também era uma produtora de perfumes, né? Ela tinha fábrica de perfumes, era uma pessoa rica, entendeu? Usava a sua beleza também, né? Para tirar vantagem com os romanos, que os romanos naquela época que dominavam aquela parte do mundo ali toda, né? Inclusive os hebreus ali eram dominados, certo? Eu coloquei Pedro também, né? O Pedro foi, de acordo com a história aí, dizem que ele foi, eu estou falando dizem, porque eu não acredito muito naquilo também não, sabe? Mas em todos os casos, não vamos criar polêmica por isso, certo? Então, não é possível que ele fosse tão fraco assim, depois de viver tanto tempo com Jesus. Se qualquer um de nós aqui tivesse 5 minutos com Jesus, não fazia bobagem mais nunca, tenho certeza disso. Por isso que eu também acho que essa negação de Pedro aí, isso é uma interpolação. Deve ser uma interpolação, não tenha dúvida. Ok, gente? Mas não está dando aqui, o que foi? Mudou? Ah, mudou. O evangelista Marcos, sem ter sido discípulo direto do mestre, foi o que eu falei como coloquei, ele não conheceu Jesus, não foi discípulo direto. Ele foi um repórter, igual o Lucas, certo? Escreveu em seu evangelho pelos informes que conseguiu colher, olha só, ele conseguiu colher. Não é que ele viveu aquilo, presenciou os fatos, ele não presenciou os fatos, nem ele, nem Lucas, ok? Escreveu em seu evangelho pelos informes que Jesus foi tentado por 40 dias no deserto. Então, certamente, eu não sei se foi o próprio Marcos que colocou isso, ou se essas religiões dogmáticas colocaram isso aí na boca do Marcos também. Olha só, nós temos que ter isso, nós temos que investigar. Será que o Marcos, né, que foi companhia de Paulo tanto tempo, naquela peregrinação que ele fez ali na Ásia toda, com Paulo, não é isso? Timóteo. Então ele aprendeu muita coisa, ele não ia escrever tanta bobagem assim. Certamente isso aí foi nós que colocamos lá, não Marcos. Porque isso aí é uma coisa inverossímil, não dá para acreditar. Não é isso? Não dá para acreditar. Outros evangelistas foram mais além e afirmaram que Satanás levou o Senhor ao pináculo do templo e a um monte, e ali lhe fez uma série de propostas, dentre elas, uma bastante arrojada, o poder sobre todos os reinos da terra em troca de sua submissão. Olha só, que coragem desse tal de Satanás, viu? Chegar perto de um espírito da grandeza de Jesus e fazer uma oferta dessa. Pensa bem, vamos raciocinar para ver se isso é possível uma coisa dessa. Ou eu estou tão enganado assim.
Não é? Não tem condição, isso é uma coisa que não dá para acreditar de jeito nenhum, certo? Então, nós colocamos, outros evangelistas foram mais além. Mas será que foram eles mesmos que colocaram isso? Ou se foram as religiões dogmáticas que colocaram na boca dos outros? Entendeu? Porque os evangelhos são a peregrinação de Jesus, lá na pátria dele, lá na Judéia. Então, todo mundo botou mais ou menos a mesma coisa. Mas outros foram além, né? De colocar um absurdo desse aqui para a gente ter que acreditar numa bobagem dessa, certo? Sabemos nós, os espíritas, que a designação Satanás, Diabo, Beelzebú, etc., indica um irmão nosso ainda em estágio evolutivo inferior, moralmente falando. Porque se a gente entender disso aí, que Satanás tentou Jesus, dá a impressão que ele é um ser separado, foi criado à parte. E não junto conosco. Vem de uma outra hierarquia qualquer, diferente da nossa. Então não tem jeito. A gente tem que compreender que é um irmão ainda. Existe milhares de Beelzebú e capeta e Satanás aí encarnado aqui. Os montes aí, a gente vê coisas incríveis fazendo aí, pai matando filho, filho matando pai, aquela confusão toda que está vendo aí. Certo? Então, é a pessoa ainda que está desequilibrada e que merece o nosso apoio, nosso carinho, entendeu? Mas a nossa disciplina também, junto a eles, né? Porque Jesus, apesar do grande amor que ele irradiava, ele era um homem firme, não é isso? Era um homem firme. Porque disciplina é uma coisa uma condição sine qua non para todos nós. Não tem como. Sem disciplina, nada funciona. Estágio esse que terá um fim cedo ou tarde. São apenas figuras lendárias, pois não existem seres criados eternamente para a prática do mal. Então, as religiões dogmáticas colocaram aí que são anjos decaídos. Olha só, se a pessoa foi anjo e voltar a ser uma animalidade dessa, uma brutalidade dessa, é uma coisa que também que não dá para acreditar, né? Anjo decaído, o que é isso, meu Jesus? Não dá para entender uma coisa dessa. Não tem como. A pessoa tem que ter muita viseira nos olhos para entender uma coisa dessa. Não tem condição, não. Perguntamos, qual espírito das trevas, mesmo mais arrojado, teria audácia de enfrentar Jesus face a face para fazer proposta de ordem tão mundana? Será que tem alguém que tem essa coragem? Não é isso? Dizem que aquela pessoa mais bruta, mais ignorante mesmo de conhecimentos, quando se aproximava de Jesus, nem chegar perto dele, aproximava, a aura de Jesus era uma coisa tão maravilhosa que as pessoas se quedavam. Ninguém conseguia nem olhar firmemente para Jesus. O sujeito abaixava a cabeça. Dada a ordem moral elevadíssima do mestre. Agora, vir um João Ninguém desse aí e fazer uma proposta dessa para Jesus? Não dá para acreditar. Nós estamos no século XXI, gente. Nós não podemos ser manipulados mais. Aquela história, aquele adágio popular que fala assim, na terra de cego, quem tem um olho é rei, dá muito certo, dá muito isso aí. Veja bem, vou dar um exemplo. Quando o Brasil foi colonizado, vieram os jesuítas para cá, não é isso? Eles chegavam, fundavam um povoado que tinha ali 150 pessoas. Ele fazia uma igreja para 500 pessoas, para 1000 pessoas, mas a escola não fazia. Os protestantes, não é evangélico não, evangélico é uma coisa, protestante é outra. Os protestantes que foram lá para os Estados Unidos, nossos irmãos lá do norte, entendeu? Quando faziam povoado, a primeira coisa que eles faziam era uma escola, para depois fazer a igreja. Então, o que é isso? O adágio popular casa muito bem. Quem tem na terra de cego, ou seja, na terra de pessoa que não tem conhecimento, quem tem um pouquinho de conhecimento é rei. Manda em todo mundo, manipula todo mundo. Certo, gente? Vejamos a contradição. O próprio Marcos, no capítulo 5, versículos 6 e 7, narra o caso do cérebro Processo Jazareno, que, obsediado por uma legião de entidades trevosas, fugiram espavoridos à simples aproximação de Jesus.
Então nós aqui, né, por mais conhecimento que nós detemos ainda e tal, nas reuniões mediúnicas, que eu já dirijo reunião mediúnica há muitos anos, aí a gente tem que fazer isso, ó, para convencer um espírito menos feliz, não vou falar obsessor não, entendeu? Para desistir daquele intento dele. Agora, Jesus não. Jesus, só dele andar aqui, o espírito negativo desaparece tudo, sai tudo correndo, dada a luz, a energia maravilhosa que ele irradia. A aura dele, né, tem uma potência, uma coisa enorme. Então, uma contradição. Consequentemente, não podemos aceitar em seu sentido literal as narrativas evangélicas sobre a tentação de Jesus, cumprindo extrair delas o sentido simbólico, que possam encerrar como constante advertência aos homens sobre a necessidade da vigilância e oração, ou seja, como ele nos ensinou mais claramente quando sentenciou: vigiai e orai. Certo, gente? Então, a gente começar a ler as coisas, não só ler, mas estudar a coisa para compreender, para começar a aplicar aquilo. Senão nós vamos ficar no mesmo caminho toda a vida aí, marcando passo. Marcando passo, né? Os outros que estão na nossa companhia vão andando para frente, a gente vai ficando para trás, e se a gente ficar muito para trás, ficar marcando passo, a gente afunda também, entendeu? Porque vai batendo o pé ali e vai fazendo um buraco. Certo? Quando o Mestre desenvolveu entre nós o seu sublime messiado, fortes barreiras foram erguidas contra as inovações que vinham trazer. Então, realmente, até mesmo o mundo espiritual se mobilizou para impedir, criar obstáculo para Jesus. Mas não tiveram condição de criar esses obstáculos todos. Criou um obstáculo, mas que Jesus superou a eles todos. Certo? Então, eu sempre coloco, a minha mãe me ensinava, eu sempre coloquei isso em prática. Quando a gente vai fazer, vamos botar assim, quando a gente vai vir ao centro aqui, fazer uma caridade, ajudar aqui qualquer coisa, qualquer ventinho que dá, fala, vai chover, eu não vou lá não. Mas aí está chovendo, canivete aberto. Aí fala, vamos para a balada, todo mundo enfrenta, entendeu? É cachoeira abaixo. Mas para fazer o bem, existe N tentações tirando da cabeça da pessoa. Por isso que nós temos que criar esse conhecimento para vencer as tentações, que essa tentação é criada por nós mesmos. Entidades espirituais encarnadas e desencarnadas se mobilizaram através de seus agentes no sentido de embaraçar a transcendental missão que representava um dos mais autênticos presentes dos céus à terra. Então, realmente, a vinda de Jesus aqui é uma coisa importantíssima. Olha só que interessante, o planeta Terra. Na história oficial da nossa civilização aqui, não consta Jesus, você sabia? Não consta. Jesus só é conhecido através da religião, entendeu? Da história da religião. Mas história oficial, não consta. Só um historiador, chamado Flávio Joséfos, é que citou um nazareno fazia isso, mas um nazareno falou Jesus, não conhecia nada. Ele citou porque aquilo ali propagou, chegou ao conhecimento dele. Certo? Então, olha só que incrível. Mas mesmo assim, a história oficial do planeta não constando a presença de Jesus, onde Jesus não é conhecido? Onde? Não tem lugar. Certo? A crença na tentação de Jesus, está entre aspas aí, coisa que coloquei, não existe isso, né? Ainda se torna mais problemática quando as narrativas afirmam que ele se encontrava no deserto e as sugestões do lendário Satanás se fizeram em Jerusalém, no pináculo do templo, ou em cima de um monte, induzindo-nos a crer que houve um autêntico fenômeno de bilocação ou de levitação, o que torna a narração ainda mais inverossímil. Eu tinha até colocado isso aqui antes, né? Só se esse Satanás aí detinha um conhecimento enorme, uma proteção muito grande, para pegar Jesus, né? Não sei como que ele pegou, né? Só se fosse uma bilocação, um troço assim, igual a levitação, né? E levou ele para esses lugares todos, né? Igual está colocado ali, né?
Entretanto, podemos compreender dessa narrativa que o objetivo primário seria de nos ensinar a importância da nossa vigilância e da nossa oração, para não cairmos em tentação. Então, é um sentido figurado, né? Um simbolismo que colocou ali. Mas, dado o nosso conhecimento agora, nós podemos traduzir aquilo ali e colocar nisso que está aqui agora. Dada a importância de que se revestiu a missão desempenhada no mundo pelo Mestre, forçoso é de se convir que todos os espíritos que o assessoraram na tarefa não o fizeram por acaso. Então tinha um planejamento. Jesus não veio aqui a troco de nada, chegou, vou lá no planeta Terra. Não é assim não, certo? De acordo com uma entidade espiritual que eu respeito muito, ele colocou lá para nós que, na obra dele, que o verdadeiro sacrifício de Jesus não foi aquelas estações que igual a Igreja Católica coloca aí, entendeu? Mas foi o rebaixamento vibratório que ele teve que fazer para encarnar-se aqui, né? Já pensou onde Jesus está estagiando agora? Nem corpo espiritual não tem mais, ele trabalha no mundo mental lá, entendeu? E como ele respeita todas as leis divinas, ele teve que refazer isso. Então ele falou que no nosso calendário é mais ou menos 900 anos que ele levou. Para ter a condição, não é isso? De reencarnar aqui. Através de todo mundo igual, né? Porque não veio. Aí as igrejas dogmáticas falam que José foi só um palhaço lá, que não cooperou em nada, né? Não houve sexo, olha só. Por isso que tem esse tabu de sexo, é por causa disso. Virgindade de Maria, entendeu? Que coisa mais sublime do que uma mãe? Não existe mais nada, para mim não tem nada mais sublime que a pessoa ser mãe. E não o contrário. Não é isso? Agora, eles começaram a compreender um pouco o sexo, mas deturpou o sexo. É igual o Aristóteles colocava, né? Que o muito faz mal, mas o pouco também faz. Certo? Então, o meio que é o equilíbrio que é o correto, entendeu? Então, hoje eles deturparam o sexo, né? Virou essa bagunça que está aí, certo? Não tem respeito nenhum por uma coisa maravilhosa que é o sexo, certo? Se não fosse o sexo, nenhum de nós estaríamos aqui, não é verdade? Obviamente, legiões de espíritos de ordem elevada encarnaram na Terra para serem contemporâneos de Jesus e cujas tarefas foram objeto de um planejamento anteriormente preparado, certo? Então, aqueles espíritos que nós colocamos aqui, que são rudes, pescadores, mas eles tinham um preparo anterior, entendeu? Para assessorar Jesus quando estava encarnado aqui. Eles tiveram, né, lições lá no mundo espiritual. E Jesus também, ele tinha uma equipe técnica que ficava 24 horas, não, 25 horas por dia protegendo. Dado o tamanho da aura de Jesus, entendeu? Dizem que ele, quando estava passando mal, entre aspas, assim, ele saía para um lugar assim, fora, né, do ambiente, e fazia prece, porque ele chegava até a suar sangue, exudava sangue, de tanta vontade de voltar para o mundo espiritual, né? Eu calculei isso, certo? Então era difícil para ele se manter aqui, encarnado. Dada a hierarquia maravilhosa que ele detém. No entanto, muitos desses espíritos teriam fracassado, não fora a interferência amorosa de Jesus. Realmente, então, Jesus, é isso, apoiou, deu assistência a todos eles, para que eles não caíssem em tentação. Exemplificando, Maria Madalena teria continuado no caminho do erro, se não fosse a assistência de Jesus, não é isso? Paulo de Tarso teria continuado na perseguição aos cristãos. Pedro teria sido vítima dos espíritos contrários aos propósitos do Mestre e sua fé teria desfalecido. Como podemos verificar, os evangelhos têm que ser estudados e passados pelo crivo da razão, como nos ensinou nosso querido Kardec. Pois a verdade tem que ser o apanágio de qualquer revelação, pois se ela vier a ser desmentida pelos fatos, deixa de ser revelação. Não é isso? Então, o que nós estamos colocando aqui agora. Mais cedo ou mais tarde, nós não temos condição de encobrir uma mentira, né? Ela vai vir à tona mais cedo ou mais tarde, certo?
Tudo aquilo que a voragem do tempo destruir não pode ser o cunho de cunho divino, mas trata-se de mera concepção humana. Então, o que nós pudermos provar que está errado não é a concepção divina, mas é a nossa concepção, certo? Foi nós que mudamos. Muitas verdades que foram apregoadas como, abre aspas, revelações do Espírito Santo, fecha, estão atualmente enquadradas no rol das coisas obsoletas e distanciadas da verdade. Então, realmente, não é querendo criticar não, mas eu sou muito curioso, muito reparador. De vez em quando eu sou convidado para uma missa, um trem qualquer, e eu vou, né? Claro que eu vou, certo? E fico reparando. A Igreja Católica hoje, por exemplo, né? Só vai gente de uma certa idade para frente. Jovem não vai mais, porque não se atrai igual nós aqui, por exemplo. A gente faz um estudo aqui, a gente dá liberdade à pessoa perguntar, discordar da gente. E nós somos criados, né, com aquela viseira de animária, né, só ali, né, só fazendo assim, igual boizinho de presépio, só concordando com tudo e não entendendo coisa nenhuma, certo? Aqui não, nós explicamos por que nós estamos falando isso. É diferente. Vamos. Logo na hora de terminar. A preocupação dos homens não deve girar em torno de ocorrência de ordem secundária. Não é isso? Em saber se ele nasceu em Belém ou Nazaré, se era ou não da linhagem de Davi, ou se conviveu com os essênios. A preocupação maior deve ser no sentido de aplicar e viver os seus ensinamentos. Então foi para isso que Jesus veio aqui, certo? Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês pelas vibrações de amor que vocês colocaram ao meu dispor aqui e que só Jesus, nosso mestre, há de recompensá-los. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado.